Muito bem, meus irmãos, amigos, a paz do Senhor Jesus, Assembleia de Deus, Marituba e área metropolitana, deseja cumprimentar a todos os alunos, coordenadores, professores da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 5, a missão do homem. Você é bem-vindo para participar conosco, aprender mais de Deus, aprender mais da palavra do nosso Senhor. Mas antes, nós vamos adorar a Deus. Quero convidar nosso amigo Ricardo para adorar a Deus. Logo após, nós começamos os comentários da nossa lição número 5, a missão do homem. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, use-me, use-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, use-me, use-me, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, Senhor, cura-me, cura-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, use-me, use-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a
em teu coração. Amém. Glória a Deus. Chegamos à lição número 5. Hoje estudaremos sobre a missão do homem. Apresentar os nossos amigos pastores que estarão fazendo os nossos comentários da lição. Apresentar o pastor Lauriomar Farias, está conosco para participar, cooperar também. Também participando dos nossos comentários, o pastor Carlos Alberto vai participar também conosco, no nome de Jesus. Hoje, lição número 5, a missão do homem, o nosso texto áureo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Gênesis, capítulo 2, e o versículo 15. A nossa verdade prática: o homem tem uma tríplice missão: agir, relacionar e liderar. Então você é bem-vindo a participar desta aula de hoje. O tópico 1, a missão do homem. E nós começamos hoje dizendo que o homem foi criado por Deus segundo 3 princípios: atividade, relacionamento e autoridade. Então hoje nós vamos falar nesse primeiro tópico sobre atividade, relacionamento e também a autoridade. Então passo a palavra para os nossos pastores que estarão fazendo os comentários. O homem realmente foi criado para isso, pastores, pastor Laurimar, pastor Carlos Alberto. O homem realmente foi criado para isso, para exercer essas atividades, autoridade, ter esse relacionamento? Segundo o nosso primeiro ponto, a atividade, o homem foi feito para o trabalho, ser ativo. O homem não foi feito para ficar só ou para ficar parado. O homem foi feito para fazer as coisas de Deus. Se nós observarmos a Bíblia Sagrada, em Gênesis capítulo 2, o verso 7, Deus criou o homem. No Gênesis 2:8, Deus cria um jardim no Éden. Gênesis 2:9, Deus faz brotar árvores para alimento e também a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:15, Deus coloca o homem no jardim do Éden para cultivar e para guardar. Então a gente observa que no livro de Gênesis, Deus criou o homem, Deus criou o jardim no meio do Éden, e Deus colocou o homem no meio do jardim para que fosse ali cultivado, para que o homem tomasse conta, para que o homem fizesse as atividades conforme Deus incumbiu a ele. Então Deus deu ao homem as atividades para serem feitas. O homem não pode ficar parado. Muito bem, pastor Laurimar. Pastores aqui presentes, pastor Igor, pastor Carlos, e aos nossos muitos alunos, professores, coordenadores da EBD, da Assembleia de Deus em Marituba e área metropolitana, que o pastor Carlos tem dito é uma verdade. O homem ele não foi feito para viver ocioso, né? Ele tem a capacidade, ele foi gerado, ele foi criado para construir, para desenvolver atividades. Então, que bom que isso está sendo dito, que às vezes você pensa que o homem não tem, digamos, um direcionamento com relação a isso, mas muito pelo contrário, né? O homem ele foi gerado para trabalhar. Do suor do teu rosto comerás. Isto é atividade. Muito bem, glória a Deus. A parte número 2 da nossa lição vai falar sobre o relacionamento. Que tipo de relacionamento o homem tem que ter? O relacionamento horizontal e o relacionamento vertical. Como seria, pastores, esse tipo de relacionamento que a lição traz para todos nós, para a nossa meditação através desta aula?
no tópico 2, que fala sobre relacionamento. O homem foi feito para o relacionamento com pessoas e principalmente com Deus. O homem que deve obediência a Deus tem que entender que ele deve ter esse relacionamento com aquele que o criou, que é Deus. A gente observa em Gênesis 2,16 que Deus dá liberdade ao homem, é uma forma de relacionamento, né? Deus dá liberdade ao homem para que de toda a árvore do jardim ele pudesse comer, né? Então a gente observa aí uma forma de relacionamento de Deus com o homem, né? Interagindo, Deus permitindo ao homem que Deus colocou ali no meio do Éden as árvores para alimento, e Deus permitiu ao homem que comesse daquela árvore que era boa. E a gente observa também em Gênesis 2,17 que Deus estabelece limites. Deus estabelece limites para o homem. Vai falar sobre: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque certamente morrerás. Então a gente observa aí o relacionamento de Deus com o homem, que permite que o homem tenha o livre-arbítrio, que o homem possa fazer as suas escolhas, mas ele tem limite. Ele não pode ultrapassar o limite estabelecido por Deus. É uma grande verdade, uma vez que o homem, quando foi gerado, vocês vão ver isso lá em Gênesis 2, Deus diz assim: não é bom que o homem esteja só. Então aí já me diz que é necessário ele se relacionar com outras pessoas da sua espécie, né? Então é a chamada relação horizontal. Então o homem é um ser social, a sociologia já diz isso, né? É preciso você ter um relacionamento bom com as outras pessoas. Tem um texto na Bíblia que fala sobre ter paz com os homens e ter paz com Deus. Então esse relacionamento com as pessoas é salutar, é importante que as pessoas se relacionem, se comuniquem, se entendam, negociem e façam isso de forma muito tranquila. Ao mesmo tempo, o homem tem que entender, nós temos que entendermos que nós temos um ser criador, e este ser criador precisa ter uma relação, e esse homem com esse ser criador, uma relação intensa, não é? E aí, no sentido de que, qual foi o princípio da criação do homem nessa relação? Foi que o homem se tornasse a coroa da criação. E aí nós vamos lá para João 4:24, que diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, e esses verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Isso é relacionamento. Muito bem. Parte 3 agora vai falar sobre a autoridade, tá bom? Uma parte muito importante dessa revista vai falar sobre a autoridade. E eu pergunto aos nobres pastores como exercer, de que maneira exercer essa autoridade que a lição de hoje está trazendo para a nossa meditação. Como exercer essa autoridade, pastores? Nesse tópico 3 que fala sobre autoridade, é bom nós lembrarmos que a primeira instituição, ou a mais antiga, é a família. E no meio da família, Deus constituiu uma autoridade, que é o homem. O homem, ele foi criado para exercer domínio e autoridade. Aqui em Gênesis, a gente pode observar o seguinte, que Deus dá ao homem a autoridade para dar nome aos seres viventes. Sim. Em Gênesis 20, o homem nomeia os seres viventes. Todavia, não se achava uma auxiliadora. A gente observa aqui que Deus ele estava preparando Adão para receber a sua varoa e estimular a habilidade de Adão, confiando-lhe a tarefa de dar nome aos animais. O que é interessante é que Gênesis 2,17, né, que fala sobre
a permissão de Deus para que o homem comesse da árvore, e o homem não poderia comer da árvore do bem e do mal, mas transpassou os limites que Deus tinha imposto. E a gente observa também em Gênesis 3,16 que a serpente, ela engana a Eva, né? E ela compartilhou do fruto com Adão, né? Gênesis 2:22 fala que Deus cria a mulher. Eu não sei se vocês observaram, mas eu citei aqui Gênesis 3, verso 6, onde a serpente engana a Eva, e voltei para um verso anterior que fala da criação da mulher, Gênesis 2:22. A gente observa o seguinte, que antes da mulher ser criada, Adão já tinha o conhecimento que era proibido comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, posteriormente que foi criado a mulher. Então Adão, sabendo que Deus tinha imposto aquele limite, Adão tinha autoridade para dizer a Eva que não deveriam comer daquela árvore do bem e do mal. Então Adão já tinha autoridade. Então Adão poderia dizer naquele momento para Eva: não vou compartilhar contigo, porque eu sei que se eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, nós iremos morrer. Mas não foi assim, infelizmente, né? Adão não agiu dessa forma. Deus deu autoridade ao homem para que ele governasse a terra. É interessante, pastor Carlos, que essa autoridade dada ao homem, ela é divina, né? É uma autoridade, e aí é bom fazer pontuar um detalhe, que a autoridade não é autoritarismo, né? Porque há uma confusão hoje, muitos homens que não seguem a Deus, ou até mesmo aqueles que são professos do Evangelho, eles acham que podem ser autoritários, né? Vivemos hoje tempos tão difíceis, onde há muitos crimes, há muita denúncia de violência doméstica, e a violência doméstica começa nessa falta de entendimento de que seja autoridade. Então muitos homens, e aí já que a lição é sobre o homem, muitos homens se valem deste princípio, até homens cristãos, para exercer de forma errada a autoridade dentro de casa. E isso gera a violência, o autoritarismo gera a violência. Mas nesse sentido, a autoridade é espiritual. Eu concordo com o Carlos quando diz que era dever de Adão cuidar de Eva, de exercer sobre ele aquele domínio, aquele controle para evitar o que se aconteceu, não é? Entretanto, é bom nós frisarmos que no sentido espiritual, a igreja, a relação família, ela é relacionada a Deus e a igreja. Marido, esposa, Deus e a igreja. O cuidado de Deus com a igreja deve ser o mesmo cuidado do marido com a esposa e da sua casa. Então esta autoridade, esse princípio de autoridade que aqui nós estamos discutindo, vem nesse princípio de relacionar Deus com a família. Então Deus não é autoritário, Deus não agride, Deus não gera sofrimento na sua igreja. Da mesma forma, acho que os homens devem entender assim, e eu louvo a Deus pelos homens da nossa igreja, que valem-se da autoridade para abençoar, para gerar bênção para dentro das suas casas. Glória a Deus, muito bem. E a autoridade que foi dita agora, a própria revista vai dizer que ela tem a ver com a orientação, proteção e cuidado, né? Que isso não possa ser confundido nesses aspectos que o pastor Laurimar acabou de falar sobre autoritarismo, tirania, conforme a lição propriamente diz. Muito bem, chegamos à parte número 2 agora, que vai falar sobre os estágios da vida do homem. A parte introdutória diz assim: nas diversas fases da vida humana ocorrem
tanto o desenvolvimento do corpo como a formação do caráter. Aí os tópicos vai falar sobre a infância, sobre a juventude e sobre a maturidade. Muito bem, então passa a palavra aos pastores. Como definir essa infância do homem? Como nós podemos definir essa infância? Propriamente a revista vai falar. Observamos aqui no tópico 2, que fala sobre os estágios da vida. Nós temos aqui o crescimento físico, corporal e a formação do caráter do homem. Então, a partir da infância, nós vamos aprendendo a lidar com as situações. Aqui na infância, o aprendizado ele não acontece da noite para o dia. A gente não pode dizer para o nosso filho ou para a nossa filha: olha, não faça isso, meu filho, porque é errado. Ele não vai aprender da noite para o dia, mas paulatinamente ele vai aprender o que é certo e o que é errado. Nós devemos também acompanhar o desenvolvimento dos nossos filhos, tanto nos aspectos físicos, intelectuais e espirituais. Você pode encontrar uma passagem aí em Provérbios, capítulo 22, verso 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então nós devemos oferecer aos nossos filhos o Evangelho, dizendo a ele quem é e o que fez Jesus por nós. É interessante que Jesus era muito acessível às crianças, né? E ele nos dá uma lição de que as crianças devem vir a ele. Eu já vi algumas ministrações sobre isso, que esta fase de crescimento e de desenvolvimento de uma criança, ela é fundamental. Os pais têm que estar atentos nesse momento que se aprende muita coisa. A infância está aí entre 0 e 11 anos, né? Essa divisão que se faz, depois dos 12 você já entra na adolescência, mas até 11 anos a criança, ela está acessível a qualquer aprendizado, né? Alguns estudiosos, por exemplo, dizem que aprender uma língua diferente da nativa é nesse momento que a criança tem a sua habilidade aguçada para aprender. Automaticamente, penso eu, que é aqui que a criança deve ser apresentada a Jesus, não é? Como é que os pais vivem a oração, o costume da Bíblia, da leitura, da oração, os costumes bíblicos, as lições bíblicas, as histórias bíblicas, né? Tem que estar aqui nesse momento presente na vida desta criança. Ela vai crescer, por isso dito pelo pastor Carlos, ensina a criança. É agora, nesse tempo. Não é muito cedo para ensinar a falar de Deus, a falar em oração. Quando você perceber, esse hoje está muito cedo, pode estar muito tarde. Então aproveite esse momento, ensinar esta criança e deixe ele crescer na graça e no conhecimento. Se nós olharmos para a história bíblica e a própria história dos hebreus, dos judeus, é nesse período que o crescimento de uma criança se dá com relação ao seu Criador. Até 11 anos a criança é ensinada a Bíblia, né, os mandamentos, e ela vai se envolver de fato no ensinamento cristão. Então serve de lição para nós, né? Alguns estudiosos dizem que nós evangélicos ensinamos pouco nossos filhos a conhecerem a Deus, e neste tempo é o momento de nós despertarmos para essa tarefa. A criança é fundamental para a igreja e para a família. Muito bem, ensina a criança no caminho, é o momento de aprendizado e os pais devem ser orientados, usados por Deus nessa criação tão importante da criança. Muito bem, parte 2 vai falar sobre a juventude. Como definir, pastores, essa juventude que a lição vai trazer para o nosso aprendizado a todos os alunos, professores que nos acompanham também. Como definir essa juventude? Tópico 2, que fala sobre a juventude, a gente vai observar aí a fase de mudança corporal.
tanto para homens como para mulheres. Isso é uma fase que inspira conhecimento, cuidado, né? Nós temos que ter cuidado porque é uma fase muito perigosa, né? A gente observa aí em Gênesis capítulo 39, versos de 7 ao 9, depois você pode ler, eu vou só citar o resumo aqui, que vai falar sobre José no Egito, né, que era filho de Jacó. José ele vai ser tentado pela mulher de Potifar e ele vai entender que aquilo é errado. Então, na nossa adolescência, nós temos que ter cuidado com as tentações, né? Assim como José foi tentado pela esposa de Potifar a trair Potifar com José, né? Assim nós devemos ter cuidado com a juventude, para que não venham cair em tentações. E um outro aspecto importante aqui, salientar, que nós estamos vivendo esse período, o homem está vivendo um desenvolvimento, né, da sua vida emocional, sexual. É o tempo das experiências boas ou ruins, mas é o tempo de experiência e ter cuidado com essas experiências, né? Vamos ler o que nos orienta o pregador, que diz que lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Não é isso, pastor Igor? Muito bem. Dia da sua mocidade. Então, é um momento importantíssimo que vai gerar nesse menino, aqui falando dos homens, nesse menino, uma maturidade futura, que é o próximo tópico que vamos discutir. Então, a maturidade ela começa a acontecer aí na juventude. A juventude, muito bem. E a parte 3 agora fala sobre maturidade. Quando realmente, pastores, eu posso definir que eu alcancei a maturidade? Quando eu posso definir dizendo a partir de agora eu alcancei a maturidade? Tem uma idade específica para isso ou não, pastores? O tópico 3 que vai falar sobre maturidade, eu creio que não tem uma idade específica para maturidade, porque hoje você vê jovens de 14, 15 anos que pensam como homens de 40, de 50 anos, porque já tem o conhecimento do que é certo e do que é errado. Mas acredito eu que nós devemos casar a partir de uma certa idade, né? Não vou estipular a idade aqui, porque não convém a mim estipular a idade, mas a partir do momento que a gente adquire maturidade espiritual, né, adquirir conhecimento do certo e do errado, nós podemos formar famílias, né, e com isso constituir nossas famílias, né? Vem então, com o tempo dessa maturidade adquirindo a família, vem as obrigações, o sustento da família, prover o alimento para a família, e com isso também vem os problemas. Às vezes as pessoas elas enfrentam problemas e não conseguem transpor esses problemas. Acham que deve terminar o casamento. Isso aí não é a solução. Não é a solução para você terminar o seu casamento por causa de um problema. Você deve, junto com o seu esposo, com sua esposa, conversar para que seja transposto este problema. Aí que a maturidade entra, né? Essa questão aí dos conflitos. Isso. Uma vez chegando nesse estágio, que algumas pessoas chamam no último estágio, que é a maturidade, mas já tem um outro estudo que diz que depois da maturidade vem a plena, né? A plena maturidade ou a plena idade. É nesse momento que você já experimenta, nesse caso, falando de experiência com Deus, experimenta as suas próprias experiências com Deus. Você se torna um pai de família, você se torna um marido, mas se torna um crente mais autêntico, não é? É nesse momento que o homem ele vai viver
algumas, né, como que o pastor Carlos já falou, algumas dificuldades, e até mesmo do ponto de vista físico, né, que a biologia, ela diz que o homem, o ser humano, né, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e morre. Então nós já estamos aqui na fase da reprodução e virá futuramente a fase final, que é que muitas vezes nos preocupa, né? Que é a fase do que vai morrer. Mas viver bem esse tempo, sabe, pastores, viver tempo essa maturidade sólida, maturidade espiritual, familiar, as conquistas que você vai ter profissionalmente, a sua formação acadêmica. Eu acho que nesse momento o homem já experimenta essas conquistas e felizmente alguns também experimentam as suas decepções. Mas eu louvo a Deus e creio em Deus que nós estamos falando com homens de Deus que estão vivendo experiências de conquistas, e se estão vivendo tempos de choro, de decepções, não é o fim. Mantenha erguida a sua cabeça, caminhe, porque Deus há de dar vitória para você. É tempo de maturidade, né, pastor? É tempo de maturidade. Muito bem. Parte 3, chegamos ao nosso último tópico, vai falar sobre os desvios da missão. A parte introdutória da nossa lição, tópico 3, vai falar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e lhe colocou nas mãos a responsabilidade de ser o gerente da criação. Então agora nós vamos ver o tópico 1, a missão do esposo, tópico 2, a missão de cuidador, e o último tópico, a missão paterna. Pastores. A missão do homem é amar a sua esposa. Efésios 5:25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O item C fala de uma coisa muito interessante, ser fiel a ela. Neste mundo de tentações, a gente sabe que às vezes muitos casamentos têm acabado por conta disso. Hebreus 13:4 diz o seguinte: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Mas para você que de alguma forma traiu, foi infiel à sua mulher, eu tenho um outro versículo para você. 1 João, capítulo 1, verso 9, que diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós temos que amar a nossa esposa e ser fiel. Se ainda assim nós cairmos nas tentações, que nós possamos pedir perdão ao nosso Senhor Jesus, que Ele é digno de nos perdoar. No aspecto da missão de cuidador, nós vamos ver que há esse desvio, no sentido de que ele parou, ele não continuou, ou não cumpriu, melhor dizendo, a função principal, primordial, dita por Deus, que ele deveria ser o gerente, o administrador da terra, cuidar da terra, arar a terra, dominar os peixes, os campos, né? E hoje nós vemos que há uma total de respeito com a natureza, né? O homem mudando a natureza daquilo que foi criado por Deus, mudando os rios, contaminando, meio ambiente totalmente poluído. Então o homem começa a se desviar desse princípio de cuidador quando ele não cuida de fato daquilo que Deus entregou na mão dele, que era cuidar bem, né, desse planeta, desta terra, dos rios. Vivemos hoje tempos difíceis de degradação, inclusive, dos espaços, né, dos rios, das florestas. O homem invade de forma cruel as cidades e constrói e vai perdendo esta função. E o comentarista diz que a função principal do homem dada por Deus foi dele cuidar, ser o guardião
desta terra, e isso foi a ele comissionado. No que diz respeito à missão paterna, às vezes o homem perde esta noção, e ele coloca, comentarista, por exemplo, a história de Eli, né? Quando ele perdeu aquela função, a sua habilidade de ensinar os seus filhos, Ófine e Finéia, né? Vamos ver que isso vai implicar não só no sentido de apresentar ao filho a Deus, que a função do homem não é apenas gerar, não é gerar filhos, biologicamente, criar, lançá-los no mundo, não é só isso, né? Demanda cuidado, demanda orientação, demanda você amar esta criança, este filho, que é primordial para que ele cresça olhando a esse pai como modelo, que os filhos olham para os pais e se espelham nesse pai. Então, se é um bom exemplo, você tem um bom espelho, e quando não é um bom exemplo. Então, a função paterna dos homens, ela é fundamental, e aí nós vamos ver que um dia Deus há de prestar conta com todos os homens acerca de seus filhos, porque os filhos são heranças do Senhor. Aí a pergunta que nós fazemos no final deste comentário é: como nós nos apresentaremos a Deus como pais perante Deus, nessa relação de que esses filhos são herança do Senhor? Glória a Deus. Muito bem. Para encerrar nossa aplicação pessoal, diz que o homem, o macho da espécie humana, foi criado por Deus com um propósito específico de cuidar e proteger a vida na terra, especialmente a da sua família. Então, Deus abençoe a todos os que participaram conosco. Muito obrigado ao pastor Laurimar, ao pastor Carlos, a você, coordenador, aluno, todos que participaram desta aula de hoje. Que Deus nos abençoe e que o Senhor possa estar fortalecendo cada vez mais a nossa família, que é o que nós estamos estudando, fortalecendo a família. Deus abençoe a todos.